Quem pode me dar um contexto, então, do que é tribulação, o que é arrebatamento, explicar para quem é leigo, quem está em casa, o que é o chamado a noiva de Cristo, a igreja, quem vai, quem fica. Quero saber de tudo aí. Bom, vamos lá. O arrebatamento da igreja é um acontecimento esperado por toda a igreja. É muito difícil, né? Eu acho que menos de 1% dos cristãos dizem que o arrebatamento não acontecerá. Todos os cristãos, geralmente, concordam com o arrebatamento da igreja. É uma doutrina clara nas escrituras. Jesus Cristo voltará para buscar a igreja. E protestantes, todos? Todos. Agora, em que momento esse arrebatamento se dará que é o que divide algumas opiniões, né? Aqui no Brasil, a maioria dos irmãos, por serem evangelizados por um viés americano, eles são pré-tribulacionistas. Acreditam que Jesus volta antes da grande tribulação. E há também correntes mais antigas, como o pós-tribulacionismo, e o mesotribulacionismo, que está antigo também, mas é menor, né, no sentido de representatividade. Então, na linha do tempo, o pós-tribulacionismo é mais antigo, muito mais antigo, o pré é mais recente. Mas, em número, o pré é muito maior, especialmente aqui no Brasil. Em alguns países é o contrário. Então, você pega, por exemplo, países na Europa, países reformados, geralmente o pós é maior também. Mas aqui no Brasil, o pré é maior, o pós depois e o meso por último. Não sei se eu contribuí. Alguém quer completar essa parte inicial para explicar o contexto? A curiosidade que todo mundo tem com o fim, né, Vilela? Então, assim, ninguém... Como um livro, como um filme, tudo se encaminha para um fim, né? Tudo se encaminha assiste um filme, assiste um livro, e o final, por ser uma coisa que é importante para qualquer história, acaba ficando na nossa cabeça. E eu imagino que também essa história, o apocalipse, ou como as coisas vão terminar, pelo menos para mim, é um assunto que me encanta muito e tem essa... É fascinante, né? É fascinante, porque assim, ó, eu acho que uma coisa que a gente precisa criar um pano de fundo é o seguinte, as religiões mundiais, né, religiões antigas, mortas, ou religiões antigas ainda atuais, como hinduísmo, budismo, no passado, religiões romanas, assíria, babilônicas, nenhuma cosmovisão do mundo, Vilela, tem uma perspectiva linear da história. Todas as cosmovisões religiosas são cíclicas. Tá. Ou seja, é um eterno recomeço, a vida não tem um propósito definido, você não veio por um propósito, também não tem um destino objetivo. Então, a perspectiva judaico-cristã, né, que vem pelas Escrituras, pela revelação de Deus nas Escrituras, rompe com esse ciclo, com essa visão majoritária no mundo inteiro de uma história cíclica e coloca a história com começo, meio e fim. E isso é fantástico, isso é assim, uma revolução no pensamento religioso do ponto de vista sociológico, né? Porque mostra que na cosmovisão judaico-cristã, mostra que Deus está no governo da história. As coisas surgem com um propósito e Deus está administrando a história até o seu ápice. Então, quando você pega as Escrituras, por exemplo, as Escrituras, como livro, ela já mostra isso, é uma coisa fantástica. E eu mostro isso para alguns colegas em palestras, né? Você pega a Bíblia, por exemplo, né? Então, como livro, hoje é fácil demonstrar isso. Então você pega aqui os 2 primeiros capítulos da Bíblia, né? Os 2 primeiros capítulos, e você vem aqui no final e segura os últimos 2 capítulos do Apocalipse. Certo. Tá? Então, Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. O que significa isso? É que é o plano divino da história. É como Deus planejou a história humana. Antes do tempo, antes da criação, era só Deus que existia, e Deus decidiu pela sua vontade soberana que as coisas viessem à existência. E Deus tem um plano, Deus tem um projeto. Aquela frase que a gente fala no evangelismo, Deus tem um plano para a sua vida, ela é verdade. Então a gente pode falar num programa como esse, para qualquer pessoa que está nos ouvindo, Deus tem um plano para você, porque tem mesmo, e a Bíblia mostra isso. Gênesis 1 e 2 é o projeto original de Deus como deveria ser. Gênesis 21 e 22 é como será.
Interessante que o Gênesis 1 começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. E Apocalipse 21 diz: eis que vi um novo céu e uma nova terra. Ou seja, existe um projeto aí. Agora você pega Gênesis capítulo 3, entra o problema do pecado. Então Gênesis capítulo 1 e 2 não existe o mal, não existe o pecado. Gênesis 3 surge o pecado com a queda humana. E ele vai ter o fim em Apocalipse capítulo 20, com a destruição de Satanás, o anjo caído, todos os seus demônios, e os ímpios que não têm o nome escrito no livro da vida. Então, assim, o que nós estamos hoje, em que momento da história? Nós passamos da história original. O Éden ficou para trás. E nós estamos caminhando para esse apogeu da história, o novo céu e a nova terra. E o que está acontecendo aqui no meio agora? Essa volta ao paraíso perdido, por assim dizer, né, que é Apocalipse 21 e 22, e o versículo talvez mais impactante de Apocalipse 21 é assim, é o verso 5. Aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. Mostra um Deus absolutamente tranquilo, sentado no seu trono, na sua soberania. O trono fala de majestade, fala de domínio. E ele está administrando a história. Né? Nós estamos aqui no meio dessa história. Essa aqui é a história do pecado. Do capítulo 3 de Gênesis ao capítulo 20 do Apocalipse é a história da redenção. E aqui no meio da história da redenção estão os 4 evangelhos, que representam Jesus. Jesus está no meio da história da humanidade, redimindo a criação. Porque Deus entrou na história através da encarnação do Verbo para redimir a sua criação de dentro. Então, a volta de Cristo, isso que nós estamos falando aqui sobre o retorno de Cristo, o que significa? Significa que Deus está interferindo na história da criação, na história humana, e vai conduzir todas as coisas para que elas sejam de acordo com a vontade do seu coração. Né? Ou seja, Deus não está coçando a cabeça, Deus não está lá em dúvida quanto ao que vai fazer, nós não estamos interferindo nos planos de Deus ao ponto de ele não poder concluir esse projeto. Então, quando você vai para o Apocalipse 21 e 22, passou arrebatamento, passou grande tribulação, passou anticristo, passou um monte de coisa. Né? E chegamos agora naquilo que Deus planejou desde o começo, que era ter o homem a sua imagem, a sua semelhança, em perfeita harmonia e comunhão. E aí é lindo, né, Apocalipse 21 e 22, porque vai narrar esse chamado estado eterno, né, ou a eternidade, o novo céu e a nova terra, como sendo novamente uma nova criação. As nações andarão à sua luz. O próprio céu desce para a terra. Hoje a gente fica nessa dicotomia entre mundo espiritual e mundo material, mas fala que o céu desce para a terra e agora é Deus mesmo que anda entre nós. Então, escatologia não é uma doutrina de maluco, né? Não é uma doutrina secundária nas escrituras. Escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, que envolve arrebatamento, grande tribulação, volta de Jesus, batalha da Armagedon, milênio, juízo final, novo céu e nova terra, tudo isso é fundamental para a nossa fé. Essa é uma mensagem evangelística nossa. Falar que Jesus voltará, falar que haverá novo céu e nova terra, é uma mensagem de salvação para a humanidade. Porque Deus está entre nós, através do Evangelho de Cristo, convidando, né? Apocalipse 21, 22 termina assim: o Espírito e a esposa dizem vem. E quem ouve, diga vem. E quem quiser, tome de graça da água da vida. É um convite à salvação. Né? É um convite ao reino de Deus, né? A história bíblica é a história do reino de Deus. Como que é a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Cadê o reino de Deus? Nós estamos aguardando o reino de Deus ser implantado, e ele será implantado, porque Deus é rei. Então ele está lidando com o ser humano, está lidando com a história, está lidando com Satanás de uma maneira sábia, que muitas vezes nós não entendemos, mas ele vai levar o desfecho dessa história para aquilo que ele deseja, para que todo nome confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus, e toda a criação esteja novamente redimida em uma adoração eterna. Né? Pregação terminará, debate terminará,
igrejas terminarão, mas a adoração é eterna. Adoração para sempre, né? Por isso que Isaías, capítulo 6, ele vê o céu e ele diz assim que os serafins voam em torno do trono de Deus, né? E eles cantam santo, 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 por toda a eternidade. E você vai para o Apocalipse e essa canção, os anjos que cantam, eternidade inteira, a santidade de Deus, né? A glória de Deus. Porque Deus é maravilhoso, né? Deus é extraordinário. O dia que você vê o rosto de Deus, o dia que você tiver um acesso em corpo glorificado à Nova Jerusalém, à presença de Deus, você vai entender todas as coisas, você vai compreender o mistério da vida, o porquê de tudo. Tá? Então, olha que mensagem poderosa. Isso aqui não é um debate, eu contra o César contra o Valdo, né? Não é um debate entre... Alguém quer ganhar. Que quer ganhar, né? Nós estamos aqui em dúvida sobre como é que as coisas se processam, né? Como que é essa mecânica aí? Como é que esse processo, né? A cronologia desses eventos. É aí que a gente empaca um pouquinho, né? Discute ali, tropeça acolá, olha para as escrituras procurando entender a melhor forma e a gente só tem um caminho, as escrituras. É o sola escritura, um lema da reforma.